precioso do que a presença de Deus na tua vida. E eu comecei a passear pela palavra e descobri que o avivamento é precedido pelo arrependimento. O que eu vou pregar hoje também, você falou assim, pô, pastor Davi, vou botar como? Irmãos, eu vou falar como eu me sinto. Um nada. Estou me sentindo mais pequeno do que nunca. Menor do que nunca. Então, Deus me deu uma palavra e o tema é, você vai falar para pelo menos 5 pessoas. Arrependimento já. Arrependimento já. Arrependimento já. Arrependimento é o que precede o avivamento. Tem muitas pessoas aqui que são obreiros de valor. Deus tem uma obra linda na sua vida. Mas se tu não passar pela porta do arrependimento, você não vai viver o verdadeiro avivamento. Arrependei-vos, foi a mensagem de João Batista, porque é chegado o reino do céu. O que é arrependimento? Agora, se você está com muita fome da palavra, aperta o cinto agora no teu lugar e deixa o teu coração viajar comigo no que Deus vai falar contigo nessa noite. Arrependimento é o primeiro passo para a salvação. Arrependimento é o primeiro passo para ter a presença de Deus. Arrependimento é o que precede, ou seja, aquilo que vem antes do avivamento. Sem arrependimento, nós somos vários ossos secos. Sem arrependimento, nós somos mortos e não avivados. O que é arrependimento? A definição de arrependimento, segundo o dicionário, é compulsão. Compulsão significa pesar profundo. Arrependimento, segundo o nosso dicionário, é contrição, seguido de mudança de procedimento. Contrito. Deus está procurando contrição na igreja. Compulsão na igreja. Contrição. Redobre a sua atenção que contrição significa arrependimento das próprias culpas e pecados próprios. Algo tão pessoal que ninguém pode ser contrito por você. Eu posso me derramar aqui nesse altar, chorar horrores e ver o céu aberto e você do meu lado não está vendo nem essa lâmpada, porque a contrição é algo pessoal. Eu não posso pegar carona na contrição do presbítero William. Vou usar uma pessoa que chora quase todo culto aqui, missionária Rita. Eu não posso pegar carona na contrição da missionária Rita. Eu não posso pegar carona na contrição, algo tão pessoal que eu preciso ser contrito, estar contrito, me mover em contrição. É possível alguém estar cheio de Deus do seu lado e você não está? Tanto é que a Bíblia diz que 2 estarão juntos numa só cama. O contrito sobe, o orgulhoso fica. Aquele que sabe que não é nada sem Deus sobe, e aquele que anda em pecado fica. Contrição. E aí nesse versículo 5 de Apocalipse 2, Deus me falou o processo do arrependimento. Porque eu falar para você, você tem que se arrepender, é subjetivo. Mas nessa noite Deus é tão tremendo que eu vou pregar para você o processo do arrependimento. Tem um processo bíblico, vem comigo. Apocalipse 2:5. A Bíblia diz assim, olha o processo do arrependimento, Josã. 2:5, Apocalipse 2:5. Não precisa apagar a luz não, vai, Amaury. Você está com a sua Bíblia aberta, curva sua cabeça e olha aí no versículo 5. Esse é o processo do arrependimento. Primeira coisa, lê para mim até a primeira vírgula. Lembra-te. Agora continua. Pois de onde caíste e arrependa-te. Só até onde caíste. O processo do arrependimento em toda a Bíblia Sagrada está sintetizado neste versículo. E é isso que eu quero pregar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deus está trazendo uma reflexão à igreja. Esta igreja aqui, Jefferson, é a igreja do primeiro século.
É a igreja de Éfeso. A igreja do primeiro século já havia perdido o rumo. Deus leva João para a ilha de Pátimo, que era o mais novo dos discípulos. Ele fica na ilha de Pátimo e muitos de nós achamos que ele morreu lá, mas não é verdade. Depois que Domiciano morre, que era o imperador da época, ele volta para a igreja de Éfeso e é pastor dessa igreja até o ano 100, onde ele morre no primeiro século da igreja. E no primeiro século da igreja, a igreja já havia perdido o rumo, já havia se perdido. Aí Deus está falando para eles: lembra-te, reflita. Primeiro passo do processo de arrependimento: reflexão. Essa palavra lembra te dá uma ideia de reflexão. Para você lembrar, você tem que o quê? Refletir. Eu te convido a pensar nessa noite. Reflete na sua vida e vê se você está servindo a Deus como você deveria servir. Reflete na sua vida e vê se você está indo como você deveria ir. Eu não estou falando para você ser um super-herói, nunca cair. Porque se você olhar para parar para pensar, tem dia que você está mais devagar do que o outro. Eu estou falando de você considerar o seu caminho, e o arrependimento começa com uma reflexão. Ninguém se arrepende de bate-pronto, porque isso não é arrependimento, é emocionalismo. Ninguém se arrepende por sinal, vai lá, o arrependimento começa com uma reflexão. E eu aprendi, melhor dizendo, que o arrependimento é a obra pelo qual o Espírito Santo está entre nós. Por que Deus me usa para pregar? Para você se arrepender. Por que Deus usa você para cantar? Para você se arrepender. Por que Deus usa as meninas da dança para dançar? Para que o povo se arrependa. Por que Deus usa as crianças para que o povo se arrependa? Deus não faz nada num culto como esse que não seja para trazer arrependimento. Se eu prego, é para que eu e você nos arrependamos. Se nós cantamos, é para que nós nos arrependamos. Irmãos, o arrependimento é o primeiro passo, é a essência de tudo. Tudo que acontece na face dessa terra por obra do Espírito Santo não é outro motivo senão trazer o arrependimento ao coração do povo. E o arrependimento começa com reflexão. Ou seja, se o Espírito Santo está aqui nessa noite, ele quer que você reflita. Ele sentou você no banco, na cadeira e falou: senta aí que a gente vai conversar. Vamos refletir nessa noite quem você é e quem nós somos. A reflexão, ela é anulada pela bisbilhotagem, pela observação alheia. A gente observa a vida de A, de B, pá, e esquece de refletir sobre nós mesmos. Então o arrependimento começa com uma reflexão. Quer ver? Eu trouxe aqui um texto nessa noite para você entender. Lucas 23, do 39 ao 43. Eu já te dei a ordem, Amaurito, já deixa já na ordem para mim. Lucas 23, do 39 ao 43. Vamos ver aqui como é que o arrependimento começa com uma reflexão de si mesmo. Vamos lá? Do 23 em diante. Olha só, nós vamos falar do 39 em diante. Estamos falando do ladrão da cruz. Olha o que o texto diz. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Achava o 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. O que o ladrão está fazendo no versículo 41? Refletindo sobre a tua vida. Ele está lá na cruz, olha para cá. Está olhando para Jesus, está olhando para ele, está olhando para o outro ladrão. E o versículo 41 entrega o que ele está pensando. Opa, estamos aqui com justiça. Em outras palavras, estava pensando, estava eu aqui pensando, estou aqui justamente. Estou aqui porque mereço. Estou aqui porque mereço. E o outro, ao invés de pensar na vida dele, está olhando para Jesus e dizendo: se tu é, por que tu não tira tu? Enquanto um está olhando para o outro, o ladrão que refletia estava pensando em si. Meu Deus, aleluia. Entende essa palavra? O arrependimento começa com uma profunda reflexão de si
Patrícia, que coisa maravilhosa. Ele está na cruz dizendo, peraí, eu mereço. Eu mereço. Irmãos, tem problemas que seria facilmente resolvido se você refletisse. Reflita. Se Davi tivesse refletido, ele entenderia, pô, eu mereço. Precisou alguém vir pôr o dedo no rosto dele. O ladrão da cruz reflete, ele começa a refletir sobre si próprio. O que não dizer do filho pródigo, por exemplo, ele está lá olhando para a bolota do porco e diz, espera aí. O que eu quero dizer com isso, igreja? Se você não começar a refletir como foi o seu ano até agora, estamos em outubro, como foi você enquanto pai, enquanto marido esse ano? Nessa palavra de reflexão, acompanhei a história de uma mulher chamada Rosa. Quem aqui assistiu o SBT Repórter essa semana de uma mulher cancerígena? Quem aqui assistiu? Lá atrás. O Cabrini, ele começou a acompanhar uma pessoa em estado terminal no hospital. Não é isso? Quem viu essa reportagem? E a mulher, em todo momento, contando seus dias para que ela morresse. E o Cabrini falou, o que você mais fez quando você estava aqui? Ela disse, refleti na minha vida. Refleti. Parei para pensar. Como mãe eu fui, como marido eu fui, como filho eu fui. Irmãos, por pior que pareça que eu vou dizer, mas a gente reflete muito na hora do enterro. Está lá no enterro, a gente começa a refletir. Mas nessa noite, o Espírito Santo que está aqui me usando, está perguntando para você, reflete na tua vida agora. Eu vi uma frase no Facebook dizendo assim, música de crente. Acho que foi até uma jovem dessa igreja. Música de crente, escrito assim, música de crente. Deus vai acender o holofote, vai me botar no palco. Música do capeta. Preciso amar as pessoas hoje como se não houvesse amanhã. E aquilo me trouxe uma reflexão. Peraí, irmãos, até ser crente é refletir uma mensagem, refletir o que está acontecendo. O Evangelho não é obscuro, o Evangelho é luz. Vamos refletir nessa noite um pouco mais quem nós somos diante de Deus. E nesse processo de reflexão, começa o arrependimento. A gente vem ao culto para receber, a gente vem ao culto para fazer, nós vamos refletir. Comecei a refletir, irmãos. Enquanto muitos estão agora no Mediterrâneo morrendo de fome, muitos irmãos meus estão pregando que a gente tem que ter 2 carros, 2 casas, como eu vi na televisão esses dias. Enquanto o mundo está sendo movido pelas profecias bíblicas, a falta de reflexão não nos tem deixado ver e entender o que Deus está fazendo. O arrependimento começa com a reflexão. Quer ver o que está escrito lá em Ageu capítulo 1, versículo 5 e versículo 7? O povo está tudo desordenado, o povo está longe de Deus, o povo está sem a presença de Deus, mas está achando que está tudo muito lindo. Aí Deus fala uma palavrinha-chave no versículo 5 de Ageu capítulo 1. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações em vossos caminhos. Olha para cá, sabe o que Deus está falando para o povo ali? O versículo 7 também diz isso, vai lá no 7, Amorim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração em vossos caminhos. Deus está dizendo para o povo, ei, acaba com a festa, acaba, aplica o coração no teu caminho, reflete, reflita, comece a refletir quem você é diante de Deus. Aí, irmãos, sem poder falar, eu comecei a refletir muito. E aí o arrependimento começa na reflexão. Eu quero que você pegue na mão desse irmão cheiroso que está me olhando, com o olho assim meio esbugalhado. Diga assim para ele assim, olha, o Espírito Santo quer que você reflita na sua vida. Na sua vida com Deus, na sua vida com a sua família, na sua vida com seu filho, na sua vida enquanto trabalho. Reflita na sua vida. Reflita. É isso que eu quero, que você me olhe com esse olhar assim. Reflita na sua vida. Reflita na sua vida. Agora preste atenção, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do arrependimento, que é um processo, começa com uma reflexão, não da vida alheia, mas da minha própria vida. E aí eu começo então a me arrepender de verdade.
Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, verso 5 de novo. Diz assim, Maurício, não precisa esperar eu pedir não, já vai voltando no próximo versículo, tá? Lembra-te, pois, de onde caíste, reflita, reflete, lembra, põe a cabeça para pensar, e agora vem o conselho de Deus, arrepende-te. Essa é a parte mais bonita. Arrepender significa ter contrição, como eu já disse, compulsão. Arrependimento é mudança de procedimentos, contrição seguido de mudança de procedimento. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus quer isso de cada um de nós. Olha o que Davi vai nos ensinar no Salmo 51, no verso 16 e verso 17. Está escrito assim, olha. Salmo 51, já pode abrir direto e deixar lá me esperando, Maurício. Diz assim o texto de Salmos 51, verso 16 e verso de número 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Davi está dizendo, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Deixa no 16, Davi está dizendo, se tu quisesse sacrifício, era mole para mim. Eu tenho muito. Eu te mato 1000 bois, eu te mato 10.000. Mas aí o 17 Davi vai dizer, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o Deus de Israel, o nosso Deus. Deus, quando olha para a tua igreja, Ele não quer ficar impressionado com o nosso louvor, porque tem anjos que cantam muito melhor do que cada um de nós lá. Deus, quando olha para a tua igreja, Ele não procura entre nós nada que não seja um coração contrito, uma alma quebrantada, batida, uma pessoa que sabe que não pode andar, que não pode viver sem a presença de Deus. Davi está dizendo que Deus procura um coração contrito, Ele procura. E a contrição só vem depois de uma reflexão. Deixa o Espírito Santo sentar-se do teu lado e falar no teu ouvido como que anda a tua caminhada, como que anda a tua vida. E mais, quanto mais você olha para os homens, quanto mais você olha para a grande instituição, menos você reflete na sua própria vida. Porque os homens são falhos, os homens são tendenciosos a falhar, mas olha para a sua própria vida e vê se você também é perfeito, e vê se você também não precisa mudar, vê se você precisa melhorar alguma coisa. Vê se não cabe um pedido de perdão. O que eu estava fazendo com meu filho, irmãos? O que eu estava fazendo? Eu me arrependi de muita coisa, sabe por quê? Porque quem tinha que morrer por você já morreu, que é Jesus. Se eu morrer por você agora, sabe o que vai mudar na tua vida espiritual? Nada. Porque eu não sou um sacrifício perfeito. O máximo que eu posso ganhar é uma homenagem, porque a gente ganha tributo depois que morre. Mas depois de alguns meses, acabou. Eu me lembro de uma cena no enterro, a viúva enterrando o cidadão e dizia, eu nunca mais me casarei. Hoje eu estou morrendo contigo, Gilson. Verdadeiro, aquilo comovia todos nós. Gilson, nunca mais ninguém vai tocar em mim. E a família acreditou. 3 meses depois, pessoal, preciso viver, o marido, imagine eu. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer. A sua vida, a essência de cristianismo não está aqui dentro. A essência do teu cristianismo não está aqui nessas 4 paredes. Aleluia! A essência do teu cristianismo não está quando você está na escala de serviço. A essência do teu cristianismo está dentro da tua casa. Qual a mensagem que você tem passado para a tua família, para os teus filhos? Qual a mensagem para o teu marido? Eu quero dizer para você nessa noite, igreja, se arrependa de ser uma coisa aqui e outra coisa lá. Se arrependa de ter uma vida superficial. Se arrependa de cantar louvores
se arrepende. Eu quero que você feche os seus olhos por 5 segundos, só pela frasezinha que eu vou dizer. O Espírito Santo está no pé do teu ouvido dizendo: se arrepende. Reflita. Reflita na tua vida. Eu mereço o que você tem me dado. Eu mereço o que você tem feito. Eu mereço a tua indiferença. Eu mereço o teu abandono. Eu mereço. Deus está dizendo: eu mereço. Enquanto eu meditava nessa mensagem, eu comecei a ver os vídeos da Paixão de Cristo, aquele sua raiva entrando na carne dele, ele sendo motivado, ele sendo humilhado. Será que ele não merece o melhor louvor? Será que ele não merece você levantar a mão, dar um glória? Será que ele não merece você vir com alegria? Será que ele não merece você caminhar na presença dele? Refletir e arrepender. Davi está dizendo: Deus quer um coração contrito. Isaías 57:15, Deus toma Isaías num poder, numa unção sobrenatural. Isaías está tomado pelo Espírito de Deus, falando em profecia com o povo. O povo está de joelho assim diante de Isaías. Isaías está falando, Deus falando com eles: eu criei o céu. Eu fico imaginando Isaías no alto de um montinho, como diz a história, cheio, mas cheio, o povo de joelho dobrado, tremendo de medo, e Deus falando através da boca de Isaías: eu criei o céu, eu criei a terra, nada que foi feito antes de mim foi feito, porque eu sustento tudo debaixo da minha palavra, do meu poder. Aí no versículo 57 Deus vai dizer: eu habito no meio do coração contrito. O mesmo Deus que fez tudo, o mesmo Deus que está sentado no alto sublime trono, está também no coração quebrantado e contrito. Deus usa a boca de Isaías para dizer: o meu povo tem que ter um coração contrito para que eu habite neles. Olha para cá, verso de número 15, capítulo 57. Porque assim diz o alto e o sublime. Olha que profecia. Deus está usando Isaías para o povo que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Em um alto e santo lugar habito, e também como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus está dizendo através de Isaías: eu estou no alto e sublime trono. Eu sou santo, sou eterno, mas também estou com os abatidos e contritos para vivificar o coração deles. Enquanto eu lia isso, irmãos, eu ouvi o barulho do Jornal Nacional e corri para ver. Nunca vi tanto o Jornal Nacional. Escute essa. Sexta-feira, um atirador entra numa universidade nos Estados Unidos com um rifle na mão. Arrepia o corpo. Se você entendesse como o relógio de Deus está. Sexta-feira vamos começar um estudo aqui sobre as profecias do Apocalipse segundo a história. Só isso, vai se arrepiar. Quem é crente aqui fica em pé. Aí os corajosos ficaram em pé e foram assassinados. Enquanto nós estamos aqui, existem irmãos em países onde a igreja é perseguida, sendo queimados vivos, mas não negam a Cristo. Sendo mutilados, mas não negam a Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Contrito é aquele que entende de verdade, o espírito abatido, no original, é aquele que entende de verdade que sem Deus não é nada. Não é nada. Pode me matar, mas eu não abro mão da presença de Deus. Pode me mutilar, mas a presença de Deus na minha vida eu não abro mão. E eu fiquei me perguntando: Deus, por quê? Por isso que Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com o coração contrito. É aquele que não pensa em nenhuma hipótese abandonar a Cristo. Sabe por quê? Porque se o homem te traiu, se o homem te feriu, se o homem te falhou, se o homem te enganou, o homem, tudo isso que ele fez não tem poder para afastar você de Jesus. Sabe por quê? Porque a obra que ele fez na cruz não tem ninguém que pode desfazer na tua vida. Então não saia da presença de Deus porque alguém te fez mal. Fique na presença dele porque Cristo morreu por você.
Vem comigo. Isaías 66, versículo 2, no último capítulo do profeta, ele está tomado de profecia. Olha o que ele vai dizer: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis que para quem olharei? Deus está dizendo: quem é que eu vou olhar? Para quem eu vou olhar? Aí ele mesmo responde: para o pobre e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. O processo de arrependimento é tão sobrenatural que primeiro você reflete, segundo você se arrepende. E quem se arrepende, quem tem um coração contrito, Deus habita com ele, Deus olha para ele, como eu estou olhando para você. E agora o que é mais sobrenatural é o processo de arrependimento que Deus fala em 2 Crônicas 7,14, você conhece. Bota aí no telão, por favor, Maurinho. Você conhece 2 Crônicas 7,14? Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Esse versículo nunca foi tão atual. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja, arrependimento já. Arrependimento já. Arrependimento já de dormir várias noites sem dar nem boa noite para o Espírito Santo. Arrependimento já de comer várias vezes sem agradecer pelo que está comendo. Arrependimento já de viver uma vida diferente. Eu não estou dizendo que tu vai sair daqui e ser santo, mas vou te falar uma coisa, irmãos: a santidade é um processo, é todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo. Arrependimento para buscar andar na presença de Deus. Olha o que diz lá em 2 Crônicas 7,14: arrependei-vos. O arrependimento que precede o avivamento tem esse processo. Você observa que o versículo diz: para que a gente venha refletir, orar, se humilhar e posteriormente se converter dos seus maus caminhos, presbítero Ricardo. A palavra de Deus, ela se encaixa. É tremendo como ela se encaixa de ponta a ponta. Olha só o que eu preparei para você em Gênesis 6, versículo 3. O povo está pecando, nem aí. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar o seguinte, irmãos: tudo que a gente tem visto acontecer, a proliferação do pecado, nós estamos como nos dias de Noé. E como nos dias de Noé, a pregação tem sido dita, o arrependimento está passando longe. Deus ficou durante 120 anos pregando para o povo se arrepender. Olha o que diz o versículo 3 de Gênesis 6. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. No Antigo Testamento, Deus enviou o Espírito dele, não contenderá meu Espírito, ou seja, o Espírito Santo já estava na terra no Antigo Testamento, tentando convencer os homens do pecado, tentando trazer o povo ao arrependimento, tentando trazer o povo a uma mudança de procedimento, como eu já disse, de direção, mas o povo estava tão duro, que Deus disse assim: olha, eu vou dar um tempo para vocês. Esse tempo é de 120 anos. Depois disso, meu Espírito não vai mais ficar tentando convencer ninguém. Depois disso, meu Espírito não vai ficar batendo no teu coração dizendo volta. Depois disso, meu Espírito não vai tentar te convencer. São 120 anos que eu estou dando para vocês se arrependerem. Eu estou dando um tempo para vocês se arrependerem. Depois desse tempo, meu Espírito não mais estará entre vós e você vai ter o juízo que você merece. E quando eu li esse texto, se a Bíblia diz que quando Jesus voltasse, nós estaríamos como nos dias de Noé, isto significa que o tempo de Deus também está contado para os nossos dias. Assim como nos dias de Noé, o Espírito Santo não vai ficar contendendo a vida toda para você mudar, para você se arrepender. Assim como nos dias de Noé, o Espírito Santo não vai ter sua disponibilidade 24 horas. Cuidado, a momento de quando está correndo, os dias de Noé estão às nossas caras. Um tempo. E eu quero que você
O dia que a porta da graça se fechar, não há conversa com Jesus. Por quê? Porque hoje ele se encontra no Santo dos Santos como sumo sacerdote. Mas quando a porta da graça se fechar, o sétimo selo se aberto, porque seja foro, ele vai sair do Santo dos Santos e a estola sacerdotal fica lá dentro. Porque lá dentro ele é sumo sacerdote, mas quando ele sair do Santo dos Santos, ele vai se tornar juiz dos juízes. Não tem conversa com ele depois que ele sair de lá. Se eu fosse você, eu dobrava o joelhinho e pedia muito perdão a Deus, porque o tempo de Deus está contando. Como nos dias de Noé. Mateus 24, Mateus 25. Deus decreta: o meu espírito não mais contenderá. Quando eu comecei a estudar, a Magui foi lá em casa, de repente eu estava só, ela me pegou na hora que eu estava estudando. Quando eu comecei a contar para ela, ela chorou, ficamos arrepiados. Irmãos, é porque a igreja não sabe, mas dos 7 selos que a profecia bíblica diz, 6 já foram abertos. Você sabia disso? Eu fiz um seminário de teologia, eu vou abrir meu coração aqui com uma coisa que eu não falei para ninguém. Mas quando eu fiz o meu seminário de teologia, eu fiz de olho numa matéria chamada escatologia. Porque eu já tinha comprado, dona Laura, 4 livros do Apocalipse, inclusive do Edir Macedo, os 2 volumes. E eu não conseguia entender porque havia uma divergência muito grande, mas eu estudava segundo uma escola preterista, uma escola futurista, até descobrir a escola historicista que estuda o Apocalipse sem asa de anjo, sem bola de fogo, apenas à luz da história humana. E nos anos de 1700, começaram a entender que todo o relógio bíblico faz sentido com a história da humanidade. E aí eu mergulhei num estudo profundo de arrepiar, de chorar, de perder noites. Enquanto nós estamos ansiosos e loucos para conquistar, 6 selos já foram abertos. Existem ilhas lá no interiorzão da França, dos valdenses, que esse povo tem conhecimento disso que eu estou falando. Eles vivem isolados, orando todo o tempo, buscando todo o tempo, porque tem consciência que o relógio de Deus está correndo. As leis contra a família tradicional vão ser aprovadas, você querendo ou não. O sistema está preparado, o homossexualismo está. Esse sistema de homossexualismo é bíblico. É como Sodoma e Gomorra, é como nos dias de Noé, está tudo acontecendo de uma tal maneira, de uma tal forma. Irmãos, a igreja precisa acordar, porque nos últimos dias a igreja seria como a de Filadélfia. Tem ouro, tem prata, mas é cega, é miserável, é nu, não entende coisas espirituais. Pega na mão do teu irmão e diga para ele assim: o tempo de Deus não vai ficar à tua disposição a vida inteira. Em nome de Jesus, irmãos, entenda. Arrependimento dos tempos que eu fui diferente, arrependimento de ter cruzado os braços, arrependimento de ter virado as costas. Reflita, 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 reflita. Arrependimento precede o avivamento. Se não se arrepender, não vai ser avivado, não vai ser vivificado, o Espírito vai estar batido. E Deus me levou o Espírito e me fez passear em meio ao vale de ossos secos, e eram sequíssimos. E quando eu andava por eles, eu percebi que eles estavam secos, destruídos, e Deus me perguntou: por acaso poderão reviver esses ossos? Olha a palavra avivamento original ali aparecendo. E eu profetizei como o Espírito do Senhor tem me mandado. O Espírito Santo entrou nos corpos. Aí vai dizer o versículo 15: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela. Parece que Ezequiel está passeando no cemitério Jardim da Saudade, mas quando ele acorda da visão, Deus fala com ele: Ezequiel, todo aquele osso que tu viu, toda aquela sepultura que tu viu, não é gente que já morreu, é gente que anda, que fala, que come, que bebe, que casa, que vai à festa, mas está morto, sem vida, sem esperança, sem a essência de Deus. Meu Deus! Glória a Jesus! Com peso, porque sem arrependimento não há refrigério. Olha o que diz Atos capítulo 3.
3, versículo de número 19. Olha o que diz, Atos 3, versículo de número 19. Arrependei-vos. Botou já, Maurício? Atos 3, capítulo, versículo de número 19. Olha o que diz o texto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu vou ler de novo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério pela presença do nosso Senhor. Sabe que esse aí é um homem que ganhou um continente com Jesus. Olha a pregação dele. Olha aí a pregação de Paulo. Poliglota. Cara, tu arrependei, convertei. Agora a palavra arrependimento anda com conversão, por quê? Porque arrependimento é mudança de procedimento, e a palavra conversão no hebraico, no grego e no latim significa um giro no próprio eixo de 360. É uma virada. Aleluia. Quem se arrepende de verdade automaticamente se converte. Tem gente brigando para se converter a vida inteira, fazendo monte, fazendo campanha, tu não vai se converter com nenhum outro caminho se não for arrependimento. O arrependimento é tão tremendo que move o coração de Deus. Meu filho está em prova na escola. E aí agora que eu estou em casa, virei o capitão Tabuada, fazendo brincadeiras e pegando português com ele direto, que eu estudo um pouco português. E aí fomos bem, eu comecei a ameaçá-lo. No começo do ano, se você não passar, eu vou te bater. Se tu tirar uma vermelha, eu vou te bater. Muito ocupado, muito enrolado. E aí eu criei um pânico no meu filho, ao invés de ajudá-lo a desenvolver, ele trava. A minha esposa, eles são parecidos. Se encurralar na parede, trava. Eu não. Eu e a Sofia somos, embora sexos distintos, somos parecidíssimos no comportamento e personalidade. Ela é muito parecida comigo. E aí eu comecei, belo dia eu cheguei na escola, ele tirou nota vermelha, ele estava em pânico porque ia apanhar. E aí Deus começou a falar comigo, muda o procedimento. Não ameaça não, senta, ensina. Diz para ele, se ele for bem, que vai ganhar isso. Aí eu comecei a mudar o procedimento. Já na mudança de procedimento, você vai entender onde Deus vai falar que Deus é Pai. Ele tira uma nota vermelha no teste, certo? Vai jogar o teste fora, eu vejo. Aí eu começo. O que tu vai fazer com isso aí embrulhadinho? Ia jogar fora? Ia. Não vai apanhar porque falou a verdade. Mas começando aquele processo, colocando ele numa explicadora, ele fingiu. Não fala isso para ele não, tá? A gente tem um acordo lá em casa, eu estou quebrando um acordo para pregar com vocês. Ele fingiu que estava com dor de cabeça e veio embora. Chegou em casa e falou, vou te levar no médico. Eu falei, não, melhorei. Não, cara, melhorou. Eu estava no centro do Rio, irmãos. Eu vim correndo. Eu mudei todo o processo de tudo. A França tinha médico, mudão. Quando eu cheguei correndo no banheiro, estava em casa. Ô pai, Francis, tem uma coisa para te dizer. Ele falou uma mentira. Irmãos, me subiu um negócio. Ele estava chorando. Eu falei, tu fez eu sair do centro do Rio, cara. Por causa de uma mentira, meu irmão, quando eu ia dar uma coça. Mas eu falei a verdade porque eu me arrependi de ter mentido aí. Olha o que o arrependimento do meu filho fez comigo. Eu falei para ele, o teu sentimento de arrependimento é tão nobre que tu vai me fiz um acordo. E aí Deus falou comigo, assim somos nós. Se você não se arrepender, a única forma de aplacar o juízo de Deus é o arrependimento. Se arrependeu, ficou contrito, se converteu, mudou o procedimento, irmãos, a sentença que já estava declarada é quebrada, o que foi preparado pelo inferno já é quebrado, aquilo tudo que já é tudo desfeito, era para ter um destino, vai ter outro, era para morrer de cirrose, já não vai morrer mais, era para ser um drogado, já não vai ser mais, era para ser uma separada, já não vai
que você vai estar melhor, porque o refrigério, como diz o texto, o refrigério do Senhor está na vida daquele que se arrepende e se converte. Refrigério, descanso. Aleluia. Tá salgado para descer aí, irmãos? E por fim, Apocalipse 2,5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Esse é o processo do arrependimento. Eu começo refletindo na minha vida, porque tem gente que faz altas e profundas reflexões na vida do pastor. Tu acredita nisso? Altas e profundas. Tem coisa que a pessoa sabe de mim que nem eu sei de mim. Não, porque eu estive pensando por 2 anos como que é um pastor. Mas peraí, essa reflexão é eu sentei na cama do meu quarto e falei: Espírito Santo, então vamos lá, quem sou eu como pastor? Como pai? Tem gente que é especial, é formado, ele consegue identificar e analisar pessoas, mas não tem capacidade de refletir sobre ele. E nesse ponto tem 2 grupos: os conformados por poucas coisas. Eu já usava um shortinho aqui, pastor, agora já está aqui, tá bom demais. Não tá bom. Não tá bom, você pode melhorar. O dia que você não puder melhorar, depois do culto como esse, a mesma carruagem que levou Elias está lá na tua porta. Nós vamos nos despedir de você, bater palma. Glória a Deus, vai, irmão, joga a capa para mim. Quando você está aqui, você pode melhorar. Quando você está aqui, você pode ser mais servo de Deus. Deixar de amar menos o mundo que não tem nada de bom. E amar o Espírito Santo na tua vida. A obra da cruz. Você compreende o que eu estou pregando? Agora, segura essa aqui. Praticar as primeiras obras nem sempre é praticar algo inédito. Às vezes tu já praticou e deixou de praticar. Então vou melhorar aqui. Praticar as velhas e novas obras. Tu já fez. Deus me levou a uma reflexão profunda. Estava saindo da porta da minha casa ontem. Parou um Corolla na porta da minha casa. Desses novos aí, Diaconaus. Espetacular o Corolla. Desceu um homem bem vestido. Todo intelectual. Boa tarde. Falei: meu Deus, é um presente que mandaram para mim. O médico veio me visitar, me ajuda. Falei: boa tarde. O senhor pode me dar um minuto? Falei: vamos sentar aqui. Senta. Carente de conversar? 30 dias olhando para a parede? Senta aí. Fala: olha só, eu não sei nem como eu vou te dizer isso, ou me falar, mas eu sou cristão. Eu queria te dar um livro, Evangelho. Vem cá, você é pastor? Não. Você é diácono? Não. Você é presbítero? Não. Evangelista? Reverendo? Não, eu sou membro. Mas por que você faz isso? Porque eu entendi que eu preciso trabalhar para Jesus. Mas vem cá, quanto é esse livro? Nada. Graças a Deus eu sou abençoado, eu compro os livros e saio por aí, Deus me toca e eu dou para quem eu quero doar. Mas vem cá, é teu trabalho. Não, minha esposa está me esperando para almoçar, mas eu já disse para ela que eu vou chegar. Mas antes eu precisava fazer isso, porque Deus está me incomodando. Eu parei para pensar e falei: Deus, isso é que é um... Irmãos, pega na mão do teu irmão e diga para ele assim: tu consegue ouvir o que Deus quer de você? Consegue ter essa percepção? Aleluia, Jesus! O cara comprou e foi. Ou seja, ninguém mandou. Não tinha um departamento com um líder do departamento mandando ele. Simplesmente ele acordou e disse: eu vou evangelizar, vou pegar meu carro, o dinheiro que eu tenho, vou comprar livros. Por quê? Porque o chamado é insuportável. A vontade de fazer é maior do que a minha mesmo. É loucura dizer o que eu vou dizer, mas é fome de fazer o
uma coisa para retribuir tudo aquilo que Ele fez por mim. O que eu quero dizer com esse exemplo? Que o arrependimento começa com uma reflexão, mas termina com uma atitude. Não, vou falar de novo, estou pregando devagar. Se eu estivesse aqui, talvez tu estava mais empolgado. Vou falar de novo. O arrependimento que o Ministério Renovado de São Paulo precisa começa com uma reflexão. Por que não dizer que este é um culto de reflexão? Aí no meio da reflexão, há a conversão. E no final do processo, uma atitude. Aquele homem provavelmente refletiu na vida dele, se arrependeu e falou, vou fazer alguma coisa. Sabe quantos membros tem a igreja dele? 25. Quase nenhum departamento. Então, por que eu vou fazer? Não tem nada para fazer? Não tem sim, eu preciso fazer. Você está entendendo a dimensão? Pegou, comprou e foi. Por que hoje é zero atitude? Porque é zero conversão, zero reflexão. Quem reflete, se converte e age. Vou falar de novo. Quem reflete, se converte e age. Você refletiu? Eu refleti. Aí Deus fala para eles, Apocalipse 2,5. Refletiu, se converteu, agora pratica as primeiras obras. Refletir, se converter, praticar as primeiras obras. Ou seja, o arrependimento dá fruto. O que está escrito em João 3, do 8 ao 10? Eu concluo aqui. O que está escrito em João 3, do 8 ao 10? Quer abrir a sua Bíblia? Pode abrir. Eu vou ler só o versículo 8 só, não vou ler nem o 10. Somente o versículo 8. Diz assim, ó, João 3, 8. João 3, 8. O vento que assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. Não, é Mateus, perdão, Mateus 3, 8. Eu escrevi João aqui, mas me recordei que é Mateus, capítulo 3, versículo de número 8. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 3, verso de número 8. É isso mesmo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João está pregando na beira de um rio, daqui a pouco vê um grupo de religiosos. Aí, batiza aí. Joga essa água aqui, irmão. Faz um chuveirinho aqui. Aí João olha para ele, cheio de Deus. Vem cá, tu quer se batizar por quê? Não, porque quem te garante que tu vai ser livre da ira vindoura? Aí João, cheio de Deus, fala assim para eles: quem se arrepende, frutifica. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, aleluia! Ou seja, refletiu, converteu, se arrependeu, vai praticar outras obras, porque o fruto na Bíblia é obra. Pode ver lá em João 15, pelas vossas obras, né? Pelos vossos frutos, obras, atos, procedimentos. Aí eu vou concluir a mensagem aqui, vou até fechar aqui. Se eu preciso me arrepender para eu ser avivado, entenda isso. Esse mês de outubro é um mês que você deve refletir na sua vida. Você deve refletir na tua vida. Você deve refletir no teu ministério. Você deve refletir no teu relacionamento. Você deve refletir na sua vida como mãe, como filha, como pai. Você deve refletir. E no meio dessa reflexão haverá uma conversão. Posteriormente, novas atitudes, novos frutos. Frutos dignos de arrependimento. Para eu não achar que eu preguei para a parede, não se manifeste. Eu vou fazer a pergunta que vai despertar a essência dessa palavra. Se Jesus voltasse agora, você subiria? Ou eu estou pregando para o caso de life?
Se Jesus voltasse agora, se o 7º selo fosse aberto agora, se a trombeta tocasse, a 7ª trombeta tocasse agora, se o último acontecimento das 2.300 semanas do livro de Daniel, capítulo 8, acontecesse agora, você sumiria. Se a tua resposta foi não, tudo que eu preguei foi para você. Se a tua resposta foi eu acho, tudo que eu preguei foi para você. Se a tua resposta foi, pastor, quem sabe, tudo que eu preguei foi para você. Se a tua resposta foi, pastor, Deus sabe de todas as coisas, tudo que eu preguei foi para você. Porque você precisa ser avivado, senão você não vai ouvir essa trombeta, você não vai subir. Avivamento é o que a nossa igreja está precisando. Avivamento nos diáconos, avivamento no ministério de louvor, avivamento dos jovens, avivamento dos líderes. Eu digo isso porque eu estou orando pela tua vida nesse respeito. Avivamento no teu casamento, na tua casa, avivamento no teu ministério. Levanta sua mão para glorificar. Avivamento na tua oração, avivamento no teu relacionamento. Avivamento que você está precisando, essência de Deus na tua vida. Compramos um terreno, pagamos, mas nós podemos enfeitar este lugar fica nada menos do que um luxuoso vale de ossos secos. Não podemos, presbítero William, permitir que esse vento que está soprando em muitos lugares não assopre aqui. Espírito Santo de Deus. Senta ao lado dessa pessoa e no pé do ouvido dela, diz para ela que ela precisa se arrepender, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não vai, mas enviaria um Consolador, e este convenceria o homem do pecado e do juízo. Não há homem no mundo que convença ninguém, não há pregador no mundo, mas o teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Arrependimento já. Arrependimento já.